caminhos, as nossas jornadas. Para mim é sempre uma alegria estar nesta casa de oração, Adolfo Bezerra de Menezes, relembrando Dona Noélia Robson, quando eu estive pela primeira vez aqui na Colmeia, no século passado, no século XX, quando eu ainda era muito jovem, e Dona Noélia, quando eu subi aqui na tribuna para falar, e Dona Noélia me disse: meu filho, esteja sempre com o nosso benfeitor espiritual Bezerra de Menezes. Eu nunca esqueço, quando Sheila Moutinho ainda era trabalhadora. Quando o Robson nos convidou para abordar esse tema, coincidência ou não, eu coordeno um grupo de estudos da obra A Gênese na Casa do Caminho já há alguns anos. E a gente realiza um estudo muito aprofundado desta obra notável que foi publicado em 1868, da Codificação Espírita. E nesses últimos 5 anos, no período da pandemia, essa nossa colega aqui, Kessia Teles, ela coordena um grupo de estudos Francisco de Assis. Esse grupo, na qual eu também faço parte, nós estudamos uma série de obras ligado à questão da natureza, à questão da Mãe Gaia, que na mitologia grega é o planeta Terra. A gente tem alguns trabalhos voltados à ecologia sustentável. E nós vamos iniciar na primeira semana do mês de outubro o livro Robson, Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. O autor deste livro, Orlando Villarraga, ele é um colombiano residente no Brasil há muitos anos. Ele é um professor de química, é um engenheiro, é um grande orador espírita. Ele tem trabalho social relacionado à questão da ecologia, e ele fez um estudo aprofundado no ano de 2015, há exatos 10 anos atrás, quando a ONU lançou um projeto universal, e na qual Villarraga estava presente lá na ONU. Villarraga iria fazer uma relação entre os objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17 projetos para mudar e melhorar a qualidade de vida da humanidade. Esse projeto apresentado na ONU foi ontem, há 10 anos atrás, em 2015. Esses projetos que eu vou mostrar a vocês rapidamente, eu vou fazer uma relação com o livro A Gênese e com o livro dos Espíritos. Tudo o que a ONU apresentou em 2015 está inserido dentro do livro dos Espíritos. E cabe a cada um de nós mudar e preparar o futuro da humanidade, as futuras civilizações que habitará este orbe terrestre. Então, a Kessia e eu, nós estamos coordenando um estudo desta obra, na qual nós vamos fazer um estudo aprofundado sobre a relação do homem com a natureza. O que os espíritos falam sobre a questão de nós estarmos inseridos dentro deste contexto do planeta Terra, que é a nossa residência. Existem técnicas, e Robson sabe muito bem disso, técnica
de iniciar uma palestra, não é isso, Ramos? Existem números. Só que hoje eu vou fazer uma técnica bem diferente. Eu vou jogar para vocês 32 perguntas sem respostas, para que vocês reflitam qual é o papel de cada um de nós dentro desse contexto da sociedade. Dentro da casa espírita, qual é o papel da casa espírita no contexto social, qual é a função da casa espírita, dos trabalhadores da casa espírita em relação a essa interatividade que nós estamos tendo com a natureza. Então aqui, vocês estão vendo aqui 17 objetivos para transformar nosso mundo. É o que nós estamos buscando, a transformação do mundo, a regeneração da humanidade, que eu vou falar mais adiante. Esses 17 objetivos apresentados na ONU está inserido dentro do Livro dos Espíritos, as leis morais da vida, a terceira parte desta obra notável que foi publicado no século XIX. O primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. Por que existe ainda pobreza, não é? Fome zero, saúde e bem-estar, educação, qualidade, eu vou ter que passar para cá que eu não estou vendo, igualdade de gênero, não é? Água potável. Como é que nós estamos cuidando da nossa água? Energia limpa, trabalho e crescimento econômico, indústria e inovação, redução de... eu não estou enxergando aqui. Redução do quê? Redução das... de singularidades, cidades e comunidades, consumo e produção, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parceria entre implementação. Tudo isso está dentro do Livro dos Espíritos, nas leis morais da vida. Então, eu vou formular as 32 perguntas, mas eu não vou responder, para que a gente reflita, porque todo esse trabalho, essa apresentação está dentro do livro Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Porque em 2015 para 2030 são quantos anos? 20 anos. Eles fizeram esse projeto em 2015 com uma proposta, e Vila Raga ele vai dizer qual é o papel do espírita nesse contexto da justiça social, qual é a nossa verdadeira função nesse trabalho de interatividade. Então a pergunta é: como entender a justiça divina observando a enorme desigualdade e o profundo sofrimento de tantos seres encarnados? Está lá no Livro dos Espíritos. O que estou fazendo para contribuir na redução das desigualdades? Está lá na lei de justiça e igualdade do Livro dos Espíritos. Como o bem-estar dos encarnados e desencarnados se interligam, o bem-estar do encarnado com os desencarnados. Se eu estiver com a minha consciência iluminada, eu terei amigos iluminados. O pensamento cria a vida que procuramos. Nós somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então, vamos nas perguntas. Como o bem-estar, já falei, como posso reduzir o meu nível de consumismo? Eu viajei uma certa feita, tem muitos anos. Ao meu lado tinha um jovem. Ele disse que tinha comprado 5 pares de tênis para ele. Eu disse, enquanto ele comprou 5 pares de tênis, eu só tinha um tênis furado na época.
Por que a gente é consumidor de tantas coisas supérfluas? Onde é que pode entrar a questão da ética, da justiça, nesse excessivo consumo que nós temos? Olha o que Vila Raga vai dizendo. Qual é a relação que existe entre consumismo e... Aqui eu não estou enxergando essa palavra. Eu não estou ouvindo. Egoísmo. Eu fiz de propósito. Qual é a relação que existe entre consumismo e egoísmo? É para a gente pensar. O que estou fazendo para melhorar o bem-estar da minha comunidade? O Bezerra de Menezes está dentro de um contexto social. Quando o Bezerra de Menezes foi fundado no século XX, a realidade do bairro era completamente diferente. Houve uma evolução, houve uma melhora, certamente que sim. Mas qual é a nossa função social em ajudar a comunidade aonde está inserido a nossa instituição? Não é? Qual é a relação que existe entre bem-estar, o necessário e o supérfluo? Tem um plano para a minha velhice? A gente tem um plano, um projeto para envelhecer de forma saudável? Como está a minha saúde psíquica e espiritual? Como acabar com a fome? Porque existe tanta fome, a fome poderia já ter acabado na humanidade. A fome e a miséria humana permanecem pelo simples fato, pelo egoísmo humano da criatura humana. As práticas assistenciais espíritas são uma solução para o problema de eliminar a fome? O que vocês acham? Por que deveríamos acabar com a miséria? Estamos usando a nossa riqueza com sabedoria? Isso está dentro da agenda do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Falamos muito em mundo de regeneração. O planeta Terra está saindo de um planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Para que o planeta Terra saia desse mundo, a civilização humana que somos nós, saia de uma situação de provas e expiações para o mundo de regeneração, a gente tem que passar por tudo isso aqui. E Kardec, que foi o tradutor do Espírito da Verdade, ele apresentou a maior proposta ecológica da história da humanidade, que é a apresentação do Livro dos Espíritos. E aí, dizemos o seguinte: quais são as causas da desigualdade de gênero? Qual é o mecanismo espiritual de fluidificação da água potável? Até isso Vila Raga fala. A água que nós ingerimos é uma água de qualidade? Estou consumindo diariamente a quantidade de alimentação necessária? Ou a gente está comendo de forma excessiva? Qual é a relação existente entre a lei de conservação e a mudança climática? Eu deixei de comprar móveis, já tem uns 15 anos que eu não sei, eu não vou em lojas de imóveis, eu não compro móveis para o meu apartamento. Se eu convidar vocês para conhecer meu apartamento, os móveis da minha sala é tudo material reciclável, é móveis de pallets. O rack na parede é de pallets, a mesa de centro é de pallets, a cabeceira da minha cama é de pallets, a mesa da minha cozinha é de pallets, o meu gabinete de trabalho é de pallets. E o banheiro? O banheiro é interessante. As pessoas gostam de mostrar aquele status quo. Eu tenho um banheiro com
uma banheira jacuzzi. E quando chega uma visita nova, a gente quer mostrar o apartamento, isso tudo. Mas o meu banheiro é surpreendente. Você entra no banheiro, aí tem aqueles móveis com assinatura de arquitetos, aquela coisa toda, e aí tem aqueles armários embutidos no banheiro, não é isso? Eu passei num lixão na cidade de Dias d'Ávila, que eu tenho casa lá em Dias d'Ávila. Parei o carro e vi caixas de legumes, aquelas caixas de legumes que o pessoal joga fora. Eu peguei do lixo, botei no porta-mala do meu carro, trouxe para Salvador, lixei, pintei, e os móveis que ficam debaixo da pia do meu banheiro. Quando eu desencarnar, vai ficar tudo aí, ou melhor, o cupim vai destruir tudo. Então, a gente precisa mudar o nosso comportamento. A gente precisa melhorar a qualidade de vida do mundo onde nós estamos vivendo. É fácil falar. É fácil ser um palestrante teórico, mas ser um palestrante prático, de você vivencia o que você está falando, gente. Esse foi meu questionamento com o Peixinho, André Peixinho, quando começou a pandemia em 2020, eu fiquei isolado e eu disse: André, agora que a gente, nessa pandemia, eu não vou mais assistir palestra de Robson Ferrer, que Robson já tinha um canal dele, não era, Robson? Já tinha um canal dele no YouTube. Eu não vou assistir palestra de Robson, eu não vou assistir palestra de Divaldo, eu não vou assistir palestra de nenhum expositor mais. Agora, eu vou assistir a palestra de um tal de expositor espírita na capital baiana, porque ele fala em vários cantos do Brasil. Eu quero saber se esse palestrante, o que ele fala, ele coloca na prática. Aí eu tirei o período da pandemia para assistir a palestra no YouTube desse expositor espírita, cujo nome dele se chama James Day. Eu comecei a fazer uma autoanálise de mim mesmo, se realmente tudo aquilo que eu estava falando, se eu estava vivenciando. Eu falei isso para Peixão: esqueça tudo que a gente fez até aquele momento da pandemia. A pandemia foi uma busca de ressignificar a nossa existência dentro desse contexto social em que nós estamos vivendo. Eu fiz isso. Lamento lhe dizer, viu, Robson? Não assisti palestra nenhuma de Robson, não. É que Robson faça a autoanálise dele, eu vou fazer a minha. Então, a gente chega a essa conclusão que a gente precisa, agora, mais do que nunca, ressignificar a nossa posição diante dos grandes desafios ecológicos que nós estamos enfrentando. Como serão os ecossistemas terrestres no mundo de regeneração? Como será? A gente fala de regeneração, o mundo de regeneração, mas como será a Mãe Gaia? Como será Salvador daqui a 2225, daqui a 2 séculos no futuro? Será que a Cobem terá essa estrutura? As comunidades próximas, será que daqui a 200 anos não haverá mais fome? Porque Star Trek, Jornada nas Estrelas, há um capítulo que a Enterprise viaja, sai do século 27 e vai para o século 19, viaja para o passado, e eles levam um homem do século 19, e este homem diz assim: vocês ainda fazem guerra? E aí o capitão da Enterprise respondeu: século 27, não existe mais desigualdade social na Terra,
e não existe mais fome e miséria. Isso é passado. Vocês podem estar imaginando, mas James, isso vai acontecer? Claro que vai acontecer. Eu não tenho dúvida que vai acontecer, mas só vai acontecer se você mudar o teu comportamento. Porque Jesus, eu considero Jesus o maior apologista da história da humanidade, porque quando ele apresentou as suas teses das bem-aventuranças, ele estava dando diretrizes de conduta nossa perante a existência terrestre. Eu não tenho dúvida que o mundo de regeneração não vai mais ter esse tipo de postura que a gente tem ainda hoje em pleno século XXI, início do século XXI, 25 anos, estamos no início. Estou dedicando parte do meu tempo para trabalho voluntário. Estou satisfeito com o trabalho que eu realizo. Como se aplicam as leis morais no cuidado dos oceanos? O que a gente está fazendo com os nossos sacos plásticos? Eu sou fotógrafo. Já participei de grandes produções fotográficas aqui no Brasil. Já fiz expedições fotográficas no litoral baiano. É terrível o que a gente vê. É a sujeira, os sacos plásticos produzidos por cada um de nós. Alguns de vocês já passaram o Réveillon na ilha de Itaparica? Do dia 31 para o dia 1º. Alguns de vocês já ficaram dia 1º, 2, 3, 4 de janeiro e já viram como ficam as praias de Itaparica? Da ilha de Itaparica? Como eu tenho saudade de Segismundo, aquele desenho animado de 1976. Alguém lembra? Segismundo, aquele que falava sobre a questão da limpeza. Portanto, como colocar em prática no seu cotidiano a lei de justiça, amor e caridade? Isso é um projeto ecológico que está como proposta da ONU. E os espíritos falam, o mundo só vai melhorar no dia em que houver justiça, desenvolvimento moral, espiritual do ser humano. A justiça vai se modificar. Como o Espiritismo pode contribuir na construção desse mundo de paz e justiça? O que nós estamos realizando? Estamos apenas sendo teórico ou procurando colocar em prática o que aprendemos da casa espírita nas nossas relações sociais lá fora? Qual é a influência do mundo espiritual nos atos de violência humana? Há um capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre essa questão. Como se estabelece as parcerias entre o mundo espiritual e os encarnados? Os espíritos influenciam nossas vidas, bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Eu perguntaria a Robson, aquele capítulo do livro Os Mensageiros, que tem um capítulo inteiro que fala sobre a relação da ecologia terrestre e a ecologia espiritual. Quando André Luiz e outros benfeitores estavam numa roça no interior, numa zona rural, quando de repente um cidadão estava maltratando o seu animal e o animal, o burro, reagiu e deu um coice nele. Ele bateu a cabeça no chão e estava entre a vida e a morte. Foi quando André Luiz viu aquela situação, o que fazer? Aí apareceu, narra André Luiz, espíritos vinculados à natureza.
espíritos responsáveis pela natureza, por aquela floresta? Ou vocês acham que quando a gente destrói a floresta, você está destruindo um organismo vivo? Fritz Jofi Capra, ele teve aqui em Salvador no ano 2000, o que escreveu o livro Tal da Física, e o último livro que nós estudamos dele, que é A Visão Sistêmica da Vida. Foram 3 anos estudando esse livro de Capra, eu e a Kessia, em um grupo, fazendo essa relação de como nós estamos usando a justiça divina para o bem-estar de todos nós. E Capra, Fritz Jofi Capra, quando ele esteve aqui na Bahia, no início do século XXI, ele iria dizer: nós não evoluímos no planeta Terra. Vou repetir: nós não evoluímos no planeta Terra, nós evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução. Então você é parte integrante desse contexto da vida, da sociedade, da Mãe Gaia. O planeta Terra, ele tem chakras, ele tem pontos energéticos. Nós não temos os nossos chakras, os 7 chakras. A Mãe Gaia tem chakras. Satya Sai Baba, ele já falava dessa conexão dos nossos chakras com o chakra da Terra. Vocês viram na prática o que aconteceu em 2020. O planeta entrou em lockdown, não havia barulho. A imprensa mundial começou a relatar, estão comentando que há uma vibração diferente, havia um som, o mundo parou de fazer barulho e a gente ouviu a voz, o pulsar do campo magnético da Terra naquelas primeiras semanas do lockdown. A Terra vibra em torno de 33,5 MHz. A vibração da Terra começou a aumentar e a gente ouvia a vibração do megahertz da Terra. E nós estamos inseridos nesse contexto. Se a energia da Terra muda, nós mudamos. A fibromialgia, cadê minha senhora que está ali com problema de coluna? A gente que tem problema de coluna, essas questões estão muito relacionadas à forma de qualidade de vida que nós levamos. Os nossos estados emocionais influenciam no meio ambiente, ou vice-versa. O meio ambiente tem um impacto sobre o nosso próprio corpo. E aqui, vamos concluindo. Como se estabelece as parcerias entre o mundo espiritual e os encarnados? Como podemos colaborar sistematicamente para atingirmos os objetivos do ODS? Livro dos Espíritos, a Gênese, enfim. Era isso aqui que eu queria mostrar a vocês, para que a gente agora passe exatamente para falar do Livro dos Espíritos e do livro A Gênese. O Villahara Robson, ele foi e é um grande estudioso da ecologia centrada nos valores do espírito. Fritz Jofi Capra, ele disse: existe a ecologia rasa e a ecologia profunda, e são temas que se deve discutir e abordar mais dentro dos centros espíritas. O que é uma ecologia rasa? Vai dizer Fritz Jofi Capra. A ecologia rasa é quando a pessoa não tem nenhum comprometimento com o meio ambiente. A ecologia rasa é quando você está na Avenida Paralela em seu carro e alguém abre um carro de luxo, pela janela desse carro de luxo jogaram uma garrafa PET de 2 litros.
Ecologia rasa é quando você joga o lixo na rua. Aí vem as enchentes. Por que tem as enchentes? Está provado que as enchentes existem porque a gente não cuida do nosso lixo. Isso é ecologia rasa. Ecologia rasa é quando você está no supermercado na seção de hortifruti. Isso é ecologia rasa. Você está na seção de hortifruti e também está relacionado à questão da justiça social, aonde quer que você esteja. Ecologia rasa é quando você está na seção de hortifruti de algum supermercado. Eu estou te dizendo isso porque eu trabalho numa área de jornalismo que a gente sempre está visitando redes de supermercado. Ecologia rasa é quando ele, ou a senhora, ou o senhor chega na seção de hortifruti, pega as batatas, coloca no saco e quando está pegando as batatas, ele cai várias batatas no chão e larga lá e não pega. Você está pegando as batatas, cai algumas 3, 4 batatas e você larga lá no chão. Quando você chega em casa, você pega as suas batatas e bota numa fruteira ou bota numa geladeira. Mas se as batatas caírem no piso da tua cozinha, o que é que você vai fazer, minha irmã? Se as batatas caírem no piso da sua cozinha, o que é que a senhora vai fazer? Catar as batatas. E por que a senhora não cata as batatas quando cai no supermercado? Justiça e ética. A gente está de fato, Robson, vivenciando o que o livro dos Espíritos nos ensina. A gente tem um hábito eu vou me lembrar para pegar depois de hoje. O Vila Raga diz o seguinte: objetivos de desenvolvimento sustentável. Os 3 pilares do modelo de desenvolvimento sustentável: prosperidade econômica, conservação do meio ambiente e justiça social. Prevemos um mundo livre de pobreza, fome, doença e penúria, onde toda a vida pode prosperar. Prevemos um mundo livre do medo e da violência, um mundo com alfabetização universal, um mundo com acesso equitativo e universal, a educação de qualidade em todos os níveis, aos cuidados de saúde e proteção social. O bem-estar físico, mental e social estão assegurados. Um mundo em que reafirmaremos os nossos compromissos relativos ao direito humano, à água potável e ao saneamento, e onde há uma melhor higiene, e onde o alimento é suficiente, seguro, acessível e nutritivo. Um mundo onde habitats humanos são seguros, resilientes, sustentáveis e onde existe acesso universal à energia acessível, confiável e sustentável. Esse é o mundo de regeneração. Prevemos um mundo de respeito universal dos direitos humanos, da dignidade humana, do Estado de Direito, da justiça, da igualdade e da não discriminação, do respeito pela raça, etnia, diversidade cultural e da igualdade de oportunidades que permitam. Isso é o perfil do mundo de regeneração. A plena realização do potencial humano contribua para a prosperidade compartilhada. Um mundo que investe em suas crianças, em que cada criança cresce livre da violência e da exploração. Um mundo em que cada mulher e menina desfruta da plena igualdade de gênero e no qual todos os entraves jurídicos, sociais, econômicos
para o seu empoderamento foram removidos. Um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto socialmente, inclusivo, em que todos nós sejamos iguais perante a justiça. E aqui ele vai concluindo. Essa é uma visão magnífica, você não acha? É ou não é uma visão magnífica? Não é a proposta, como ele vai dizer aqui, da terceira revelação. É uma visão magnífica e muito bem detalhada sobre o futuro que almejamos para a sociedade e o meio ambiente de nosso planeta. Essa visão da Agenda 2030 é complementada com a visão espiritual que a doutrina espírita oferece sobre a progressão dos mundos, que é um dos capítulos. A gente cansa, né, Robson, de ser teórico, de estar falando. Quantas palestras o meu amigo Robson já falou sobre as leis morais da vida? Não é, Robson? E como é que vai ser a nossa chegada lá, Robson? Concluindo, a visão da Agenda 2030 é uma representação de um mundo de regeneração, tal como Kardec descreve. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, compartilhando-lhe as leis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 3. Estamos a caminho numa fase de transição, em que os avanços materiais atingidos pelo desenvolvimento da inteligência devem ser guiados e acompanhados pela expressão de sentimentos. Por enquanto, falta aos seres humanos um imenso progresso a realizar, fazer que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que está no item 4, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no livro A Gênese, e também no capítulo 18 do livro A Gênese, as novas gerações. E já nas nossas considerações finais, ele diz assim: é sentimento que vão mudar como nos relacionamos com os outros, seres encarnados e com as outras espécies, reconhecendo-lhes o valor que têm e o entendimento em relação à função que cada um exerce para a harmonia do sistema. E aí Vila Haga, ele vai concluindo: será que essa visão se concretizará em 2030, daqui a 5 anos? O que vocês acham? Tudo isso que eu li aqui, desse mundo regenerado, vai acontecer daqui a 5 anos, com guerras na faixa de Gaza? Inúmeras guerras civis acontecendo exatamente agora no continente africano? Será que essa visão se concretizará até 2030? Dificilmente, pois requer uma mudança fundamental de atitudes e hábitos, no sentido de desenvolvermos e expressarmos mais o nosso amor, fraternidade e solidariedade pelo próximo e pelas outras espécies que evolucionam conosco nesse planeta. No entanto, é preciso que a nossa visão continue inspirada nesses objetivos. É essencial, meus caros amigos, minhas caras irmãs. O nosso futuro, sugerimos nessa direção, a de um mundo fraterno, justo e cuidadoso com nosso belo planeta azul. O importante dessa visão é que ela muda o rumo atual da sociedade. E é esse o grande aporte dessa resolução das Nações Unidas, pela qual nós espíritas
deveríamos trabalhar decididamente por implantar, pois nos leva na direção do mundo de regeneração. O Espiritismo, concluindo, o Espiritismo está apto a secundar o movimento regenerador? Nos adverte Kardec no livro A Gênese, e a doutrina espírita nos brinda com elementos conceituais necessários a essa postura de mudança que a gente tem. Até essa questão Kardec tratou no livro A Gênese com os espíritos, porque o livro A Gênese, como foi a última obra produzida, Kardec, os espíritos iriam dizer a Kardec em 1868, a publicação da Gênese, que a humanidade agora, após 11 anos da publicação do livro dos Espíritos, a humanidade estava mais madura para compreender essas novas revelações do mundo espiritual para o mundo físico. E o livro A Gênese, o último capítulo do livro A Gênese, a geração futura, ele vai dizer exatamente isso. Ele já estava, o mundo espiritual, já estava nos pontuando qual seria o rumo da Mãe Gaia, a relação do nosso planeta. E aí ele conclui o livro A Gênese. Olha o que ele diz aqui. A época atual, essa época atual é o século XIX, mas está tão atualíssima, não é? De transição. Os elementos das duas gerações se confundem. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. O que vocês estão vendo, meus caros amigos, é a mudança de paradigma da história da humanidade. Nós estamos nos primeiros segundos dessa grande transição planetária. Esses sistemas políticos arcaicos, todos eles vão cair. Essas figuras que trazem o antiprogresso da humanidade, eles vão cair fora. Uma nova geração está chegando. Vocês não estão vendo essa nova geração? Quando eu estava ali na portaria, saiu um jovem que a mãe disse, a primeira vez que ele está vindo aqui na juventude, eu acho que ele estava na evangelização. E aí a mãe estava conversando com ele, ele dando umas respostas. Essa geração, como disse Cilira Pinto, uma grande pedagoga espírita, a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança. O sofrimento do homem não terá fim. O que é que nós estamos ensinando dentro da casa espírita, essa nova geração, no quesito ética, justiça social? Aí ele conclui. Esta obra se propõe a auxiliar nesse alinhamento do ponto de vista e de procedimentos em rumo ao mundo de regeneração que estamos incumbidos de construir como espécie em evolução, e uma das muitas moradas da casa do meu Pai. Ecologia e justiça social, eu diria, o que é que você está fazendo para mudar a sua relação com o mundo em que você vive, com a sua comunidade? Vocês acham? Vocês têm certeza absoluta que quando você desencarnar, Dimas, eu vou desencarnar? Sim, eu não tenho dúvida disso. Vou para o mundo espiritual. Robson pediu para que eu falasse sobre a ecologia no planeta Terra. Eu não vou nem tocar aqui sobre a ecologia no mundo espiritual, que é outro assunto. Você vai para o mundo espiritual, você vai fazer parte da comunidade espiritual que você fez isso. Se você desmatou, se você destruiu o ecossistema da Terra, vocês acham que vocês vão para onde?
E ainda tem um detalhe: depois a gente vai reencarnar aqui na Terra, e como é que nós vamos encontrá-los? O futuro da humanidade que será constituído muitos de nós, se tivermos a oportunidade de retornar. Portanto, meus queridos irmãos, vamos repensar a nossa postura, o nosso entendimento e colocar em prática o que Jesus nos ensinou nas 7 legítimas verdades do Sermão das Bem-aventuranças. O Sermão das Bem-aventuranças também é uma proposta de justiça social e de ecologia social. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que você veja a Deus, você tem que passar por todas essas propostas de mudanças. Villarraga Robson disse o seguinte, que quando isso foi apresentado em 2015, era inspiração da espiritualidade maior. Os espíritos, os guias espirituais da humanidade estavam influenciando os homens das Nações Unidas para apresentar esse projeto como início de um mundo de regeneração. Esperamos que essas 32 perguntas sem respostas que faça a gente pensar o que eu estou fazendo para melhorar a qualidade de vida. Mude. Muita paz. Nossa gratidão.